Olá, eu sou o professor Joatas Belo, doutor em filosofia, autor do livro Enigma do Concílio Vaticano II, este calhamaço aqui de 960 páginas que aborda a teologia pastoral do concílio, e eu vou falar sobre o tema da corredenção de Nossa Senhora. É um tema que surgiu recentemente por causa da nota doutrinal do Dicastério da Fé, assinada pelo cardeal Tucho, sobre alguns títulos de Nossa Senhora. Essa nota rendeu uma certa polêmica, uma grande polêmica, para dizer a verdade, porque considerou o título de corredentora atribuída a Nossa Senhora um título sempre inoportuno, e também porque considerou que o título de medianeira das graças é um título que deveria ser sempre explicado convenientemente. Eu não pude fazer o vídeo há 2 semanas atrás, quando a polêmica estava em alta, mas eu acho até bom, porque assim eu posso fazer uma abordagem mais tranquila, né? Mais teológica e menos polêmica, mais filosófica e menos polêmica. O atual estado de coisas na igreja, a falta de clareza, a confusão doutrinal, exige da parte dos fiéis, especialmente aqueles que detêm um certo conhecimento teológico, filosófico, essa disposição, essa disponibilidade melhor para ajudar todo católico a entender o que está acontecendo, e também exige uma certa moderação e prudência para que aquilo que seja dito não ofenda nem a fé dos simples, nem a credibilidade do magistério diante dessa confusão reinante mencionada. Eu vou tentar que esse canal aqui seja mais movimentado, né? Mas começando por hoje, por esse tema da corredenção. Eu vou me socorrer da obra do padre Juniper B. Carroll, que é um mariólogo americano, franciscano. Ele tem um tratado só sobre a corredenção. Ele também editou um manual de Mariologia em vários volumes, com a contribuição de vários articulistas, teólogos, acadêmicos, e ele mesmo assinou o artigo sobre a corredenção. Eu não li o seu tratado, mas eu li esse artigo, além de outros textos sobre o tema, além dos textos do magistério, mas eu vou me socorrer principalmente do Frei Juniper B. Carroll, porque ele nos ajuda a entender o estado da questão da corredenção até o Concílio Vaticano II, quando a questão estava viva, quando havia um real desenvolvimento doutrinal a respeito do tema, a respeito dessa doutrina, né? Com o Vaticano II, em vista do diálogo ecumênico, o desenvolvimento doutrinal mariano, ele ficou um pouco, a verdade que deixado de lado, para não ferir as susceptibilidades dos irmãos separados, por assim dizer. Bom, vamos lá então. O que é a corredenção? Em primeiro lugar, se nós formos considerar a corredenção e a mediação de todas as graças como dois temas distintos, então a corredenção é a doutrina, o tema que se refere, o tópico que se refere à cooperação singularíssima de Nossa Senhora, da Virgem Maria, com a redenção objetiva, né? Com a redenção pela qual nosso Senhor, através da sua vida, paixão e morte na cruz, obteve para nós a reconciliação com Deus. E assim pôde, então, haver a distribuição das graças por ele alcançadas. A mediação de todas as graças, ela corresponde, portanto, à cooperação também singularíssima de Nossa Senhora com a redenção subjetiva, ou seja, com a nossa recepção
daquela redenção obtida por Cristo. Na redenção objetiva, Maria cooperaria com a própria obra da redenção. E na redenção subjetiva, Maria cooperaria na distribuição das graças. Quando a gente fala, portanto, de corredenção, a gente geralmente se refere a esta cooperação com a redenção objetiva. Mas nós poderíamos também usar o termo corredenção para falarmos da cooperação de Maria com toda a obra da redenção, assim como poderíamos usar o termo mediação, medianeira, para falarmos da cooperação de Maria com toda a obra da redenção. Mas então, já que os dois termos existem e eles são usados na teologia, no magistério, tanto para distinguir a cooperação quanto para se referir a ambas, aqui a gente vai usar a expressão corredenção para se referir somente à cooperação objetiva de Nossa Senhora. A cooperação de Nossa Senhora com a redenção objetiva, digo. Bom, a redenção, já foi mencionado aqui, ela objetiva consiste nos méritos, satisfações e sacrifício de Cristo que reconciliam a humanidade com Deus, né? E ela também inclui, digamos assim, uma aflição, um sofrimento como uma nota sua constitutiva. Maria teria cooperado, né, segundo a doutrina dos teólogos que o padre Juniper Carroll recolhe, teria cooperado de dois modos. Ou imediatamente, ao dar o seu livre consentimento à encarnação em Nazaré, através do seu fiat, do seu faça-se, para assim ser a mãe do Redentor, ou imediatamente ao unir os seus próprios méritos e sofrimentos aos de Cristo, de modo subordinado na própria obra redentora. Cooperação e corredenção, ambas as palavras têm o prefixo co, né? E o prefixo co, ele não implica igualdade. O prefixo co implica junto de, com, né? Então, ser cooperador ou ser corredentor, no fundo, dá no mesmo, né? É ajudar, é apoiar, porém, de modo subordinado. Maria, e depois todos os santos e todos os eleitos, cooperam com a própria redenção e com a redenção dos demais, através do apostolado, da oração, cooperam sempre junto de Jesus e sob Jesus, né? E, bom, a respeito dessa cooperação de Maria na redenção objetiva, há três posições entre os teólogos. Haveria uma cooperação, a respeito da cooperação de Maria com a redenção como um todo. A primeira posição dos teólogos é a cooperação só na redenção subjetiva. É uma minoria dos teólogos. A maioria dos teólogos defende a cooperação imediata na redenção objetiva. E essa é a posição do padre Juniper Carroll, né? E há uma terceira posição, que seria uma espécie de meio termo de um grupo de teólogos alemães, mas que, no fundo, coincide com a primeira. Esse grupo diz que Maria recebe a redenção objetiva ao pé da cruz, representando a igreja, e a distribui. Mas, no fundo, ela se reduz à cooperação só com a redenção subjetiva. Bom, o magistério da igreja como disse Pio XII, a regra próxima da fé, ou seja, a interpretação que o Papa e os bispos, sucessores dos apóstolos, fazem da revelação da Sagrada Escritura e da tradição, digamos assim, a leitura obrigatória ou conveniente que o católico, teólogo ou fiel deve fazer. Então, antes de irmos ao testemunho das Escrituras e da tradição teológica a respeito da corredenção, nós vamos ao magistério e ao magistério pontifício. O magistério pontifício, desde Leão XIII, no fim do século XIX, até João Paulo II, né, até o início do atual século,
usou o termo corredentora e tratou do tema da corredenção. Tá? O padre Juniper escreveu esse artigo e editou o tratado, ou melhor, o Manual de Mariologia, antes do Concílio Vaticano II. Então, ele recolhe as proposições dos papas até Pio XII. E, na verdade, ele escreveu, antes do Papa Pio XII, escrever a sua encíclica que instituiu a festa de Nossa Senhora Rainha, onde há mais um testemunho do magistério pontifício em favor do tema da corredenção. Atenção, que usar o termo corredenção ou corredentora não é essencial para expressar a doutrina que está por trás do termo. A doutrina dos papas é uma doutrina sobre a cooperação de Maria na obra redentora de Jesus. Em dois deles, particularmente São Pio X e Bento XV, as expressões que eles utilizam parecem favorecer enormemente a ideia de uma cooperação próxima e imediata de Nossa Senhora com a redenção objetiva. Ou seja, a ideia de que Nossa Senhora oferece suas aflições, sua compaixão, junto de Cristo, sob Cristo e junto a Ele, e que esse sofrimento de Maria é recebido por Deus Pai. Esses méritos de Nossa Senhora produzem junto e subordinados aos méritos de Cristo a própria redenção objetiva. Tá? A visão de São Pio X e de Bento XV favorece gramaticalmente, logicalmente, retoricamente, né, do ponto de vista da linguagem utilizada, favorece enormemente essa interpretação. Já o que Leão XIII, Pio XI, que é o primeiro que usa o título corredentora de maneira explícita numa oração, e Pio XII, bem como os usos frequentes que João Paulo II faz do termo corredentora, esses usos e essas expressões que eles utilizam favorecem a cooperação na redenção, mas não são, digamos assim, suficientemente claros a respeito da cooperação na redenção objetiva. Né? Então, existe, por assim dizer, um magistério ordinário universal, né, em que que o magistério ordinário pontifício é a cabeça do magistério ordinário universal da Igreja, para o qual a cooperação de Nossa Senhora com a redenção já é um dado, digamos assim, inquestionável da doutrina católica. Né? Não ainda da doutrina de fé divina, não é um dogma revelado nas Escrituras, mas é uma doutrina de fé eclesiástica, é uma doutrina que se depreende das coisas reveladas na Escritura e na tradição. O modo como se depreende, ou se poderia ser até mesmo uma doutrina presente nas Escrituras, dependeria realmente de que houvesse um maior esclarecimento ou uma maior definição da doutrina da corredenção ou da cooperação singular de Nossa Senhora com a redenção. Todos os teólogos, mesmo aqueles que defendem que a cooperação foi só na redenção subjetiva, na mediação das graças, eles vão defender que Maria coopera imediatamente para a redenção objetiva, pelo menos com o fiat, com o facies. Então, até esses teólogos cujo foco é a redenção subjetiva, ao falarem da cooperação de Nossa Senhora com o seu fiat, admitem, por assim dizer, que há sim uma cooperação de Maria, a Virgem, com a redenção objetiva, pelo menos no que diz respeito ao fiat e também com a união moral de Nossa Senhora ao sofrimento de Cristo. Tá? Isso está claro também em todos os papas. Bom, Leão XIII vai dizer que Maria participou da expiação oferecendo Cristo no templo e aos pés da cruz. Isso na sua carta encíclica Iucunda Semper. Leão XIII escreveu várias cartas encíclicas sobre o Rosário de Nossa Senhora. Vale a pena procurar e ler essas cartas e meditar sobre a Mariologia
de Leão XIII, e na Iucunda Semper, que se não me falha a memória é a segunda, depois de October Mense, ele vai falar de como Nossa Senhora coopera com Jesus em cada um dos mistérios, e quando ele fala dos mistérios dolorosos, ele menciona a entrega de Nossa Senhora. Ontem foi o dia da apresentação no templo, né, de Nossa Senhora, ele menciona esse fato, falando que Maria, a Virgenzinha, já a criança, se apresentou como escrava, como serva de Deus, desde pequena, e também quando apresentou Jesus no templo, né, onde estavam Simeão e Ana, ela também se apresentou junto a ele, onde foi feita a profecia de que a espada de dor transpassaria sua alma. Então, Nossa Senhora, segundo Pio XII, se oferece com Jesus. Não dá para dizer taxativamente que Leão XIII está defendendo a cooperação no sentido da oferta dos méritos de Nossa Senhora, mas dá para afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que ele afirma uma cooperação moral, uma união moral, né, dos sentimentos de Nossa Senhora com a entrega de Nosso Senhor na obtenção da redenção. Já São Pio X, na sua encíclica Adiem Illum, vai defender que Nossa Senhora é a reparadora da humanidade caída e que ela mereceu de congruo o que Cristo mereceu de condigno. Essas expressões são expressões técnicas da teologia escolástica, né? Jesus mereceu a redenção de condigno, ou seja, quando ele obtém, através do seu sacrifício, a redenção, este fato é um fato que faz jus ao sacrifício de Cristo. É justo que o sacrifício do homem-Deus, do Deus encarnado, do Deus verdadeiro e do homem verdadeiro, né? Do homem perfeito que amou a Deus com todas as forças do seu coração, né? Com todas as energias da sua alma, que cumpriu a vontade de Deus perfeitamente e que aceitou a morte de cruz, uma morte injusta, pela expiação dos nossos pecados. Essa entrega de Jesus, ela merece a redenção. Agora, quando se fala, merece por justiça, né? Quando se fala que Nossa Senhora merece de congruo, isso significa que ela merece pela benevolência de Deus, pela conveniência dos méritos de Nossa Senhora, a mais perfeita santa, a mais perfeita criatura, né? Depois da humanidade de Jesus, Nossa Senhora Imaculada, Theotokos, Mãe de Deus, né? Sempre Virgem Maria, assunta aos céus, ela é a criação perfeita de Deus, né? E ela, por conveniência e pela misericórdia divina, misericórdia que já a salvou, preservando-a da mancha do pecado, ela então mereceria a participar da redenção. O trecho da encíclica, ele está falando claramente que esse merecimento se refere, pelo menos, à distribuição das graças. Mas alguns teólogos também consideram que se refere à cooperação com a redenção objetiva que está no parágrafo imediatamente acima. Bom, Bento XV, ele vai ter o texto mais decisivo, onde ele vai dizer que Maria remiu a raça humana em união com Cristo, na sua carta apostólica Intersodalícia. Nessa carta apostólica, Bento XV assume esta conclusão teológica como parte do magistério ordinário pontifício, e ao assumir essa conclusão teológica, ele está assumindo a tese mais provável da maioria dos teólogos, do consenso moral dos teólogos, como a tese mais catolicamente provável. Pio XI vai ser o primeiro que usa explicitamente o título corredentora. Esse título já tinha sido usado numa oração indulgenciada de uma congregação romana sob São Pio X, mas o Papa que usou pela primeira vez foi São Pio XI, na oração de encerramento do Jubileu da Redenção em 1935. Depois, Pio XII vai ensinar
na sua carta encíclica sobre a Igreja, Mystic Corporis, que Maria, como nova Eva, ofereceu Cristo no Calvário. Nova Eva se refere à frase de Santo Irineu de Lyon, né, a tradição patrística que tomou essa relação entre a primeira mãe dos viventes e a mãe dos verdadeiros viventes, que são os cristãos, a nossa mãe na ordem da graça. Ele vai fundamentar Pio XII vai fundamentar a realeza e a maternidade espiritual de Maria nesta oferta que ela faz no Calvário. Isso na encíclica Mystic Corpus. Também, quando ele proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele faz menção a essa passagem, e na sua encíclica que instituiu a festa de Nossa Senhora Rainha, ele vai falar ainda de maneira mais bela da realidade da corredenção, ainda que não utilize o termo corredenção ou corredentora. Aqui, documentos de Pio XII, encíclica Ad Celi Regina. No número 33, quando ele passa a falar dos argumentos teológicos para a instituição da festa litúrgica, como acima apontamos, veneráveis irmãos, segundo a tradição e a sagrada liturgia, o principal argumento em que se funda a dignidade régia de Maria é, sem dúvida, a maternidade divina. Na verdade, do filho que será dado à luz pela Virgem, afirma-se na Sagrada Escritura: chamar-se-á filho do Altíssimo, o Senhor Deus dar-lhe-á trono de Davi, seu pai, reinará na casa de Jacó eternamente, seu reino não terá fim. Seguidamente, no número 35, ele vai falar sobre a cooperação na redenção. Ora, ao realizar-se a obra da redenção, Maria Santíssima foi intimamente associada a Cristo e por isso justamente se canta na Sagrada Liturgia: Santa Maria, Rainha do céu e Senhora do mundo, estava traspassada de dor ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a festa das 7 dores da Beata Virgem Maria. O Tractus, né? E um piedosíssimo discípulo de Santo Anselmo podia escrever na Idade Média, Admero, né? Como Deus, criando todas as coisas pelo seu poder, é Pai e Senhor de tudo, assim Maria, reparando todas as coisas com os seus méritos, é Mãe e Senhora de tudo. Deus é Senhor de todas as coisas, constituindo cada uma delas na sua própria natureza, pela voz do seu poder. E Maria é Senhora de todas as coisas, reconstituindo-as na sua dignidade primitiva pela graça que lhes mereceu. De fato, como Cristo, pelo título particular da redenção, é nosso Senhor e nosso Rei, assim a bem-aventurada Virgem Maria é Senhora nossa, pelo singular concurso prestado à nossa redenção, subministrando a sua substância e oferecendo voluntariamente por nós o Filho Jesus, desejando, pedindo e procurando de modo singular a nossa salvação. Aqui o Papa Pio XII está citando o grande teólogo, né, da segunda escolástica, Francisco Soares, né? De Mysteriis Vitae Christi. Bom, daí ele deduz que dessas premissas se pode argumentar que Nossa Senhora é a rainha e vai citar a associação de Eva a Adão para fazer a correlação com a associação de Nossa Senhora a Jesus. Então, depois ele vai dizer, pode-se dizer igualmente que esta gloriosíssima Senhora foi escolhida para mãe de Cristo, para lhe ser associada na redenção do gênero humano. Ele está citando Pio XI, a Epístola Auspicatus Profecto. Depois vai dizer, e sempre estreitamente unida a seu filho, o ofereceu no Gólgota ao Eterno Pai, sacrificando juntamente, qual nova Eva, os direitos e o amor de mãe em benefício de toda a posteridade de Adão manchada pela sua desventurada queda. Aqui ele está se citando na Mystic Corporis, né? Então, assim, pode-se dizer que Nossa Senhora é a nossa rainha. Eu estou citando essa passagem que o Frei Juniper Carroll não pôde conhecer ou não pôde falar a respeito porque escreveu o seu artigo antes da escrita desta encíclica sobre a Nossa Senhora Rainha. Bom,
Depois, o padre Juncker também não recolheu o testemunho do Concílio Vaticano II e as diversas menções que o Papa João Paulo II fez ao termo corredentora. O concílio não fala de corredenção, mas fala da cooperação de Nossa Senhora. E fala do título medianeira, não teme usar o título medianeira. Na Lumen Gentium, no capítulo 8º, dedicado a Nossa Senhora, a terceira parte do capítulo 8º se chama Bem-aventurada Virgem Igreja, e tem um subtítulo, bom, que deve ser do editor, mas Maria, serva do Senhor na obra da redenção e santificação. No número 60 fala que um só é o nosso mediador, né? Mas isso de modo algum impede a mediação subordinada de outras pessoas na obra de Cristo, né? E aí vai falar da maternidade de Maria na obra da graça. Lá no finalzinho do número 62 vai dizer assim: nenhuma criatura jamais pode se colocar no mesmo plano com o Verbo encarnado e redentor, mas como o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, né, pelos ministros, pelo povo fiel, e como a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, mas suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. E a Igreja não hesita em proclamar esse mundo subordinado de Maria, pois sempre de novo experimenta e recomenda-o no coração dos fiéis, para que, encorajados por esta maternal proteção, mais intimamente adiram ao mediador e salvador. Né? Um pouco antes, a maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela finalmente prestou na anunciação, né? Cooperação na redenção, cooperação imediata na redenção objetiva, que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunto, aqui é a cooperação com a redenção objetiva, que é ou bem imediata, segundo a minoria dos teólogos, através da oferta dos seus sentimentos, ou é bem imediata, como consideram a maioria dos teólogos e como considerou São Pio X e Bento XV, com a oferta de Nossa Senhora dos seus méritos, produzindo com e sob Cristo a redenção objetiva. Assunto aos céus, não abandonou este mundo salvífico, né, por sua múltiplice intercessão, prossegue em granjear-nos os dons da salvação eterna. É uma referência à cooperação com a redenção subjetiva. Né? Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria, invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, adjutriz, medianeira, isso, porém, se entende de tal modo que nada derrogue, nada acrescente à dignidade e eficácia de Cristo, o único mediador. Bom, então, o Vaticano II falou da doutrina da cooperação de Nossa Senhora, mas, por questões pastorais ecumênicas, não quis definir nenhum dogma, não quis fazer nenhuma definição, nenhuma afirmação mais forte a respeito da doutrina da corredenção e da mediação de todas as graças, porque era o próprio objetivo do concílio não avançar em nenhuma definição de fé, mas simplesmente propor atualizações pastorais. Né? Então, porém, o concílio pode ser interpretado como tendo pastoralmente evitado este tema, mas não ter proibido os teólogos de continuarem investigando o mistério da Virgem Maria associado ao mistério de Cristo. E, por outro lado, alguns podem interpretar que o concílio simplesmente encerrou tal discussão mariológica porque nós estaríamos numa nova época de ecumenismo, em que tal ecumenismo seria um critério muito mais determinante para o próprio desenvolvimento da fé
e da doutrina católica do que, digamos, as razões de ordem interna ao catolicismo, né? Esta segunda conclusão me parece completamente indevida, injusta e exagerada para o escopo, para a finalidade mais limitadas do Concílio Vaticano II, que se quis um concílio pastoral, num sentido sui generis, como eu procuro demonstrar, né? Não simplesmente num sentido de resoluções pastorais, apostólicas, mas num sentido que, de certa maneira, afeta a formulação doutrinal, mas não, mas pretensamente sem modificar a substância do depósito da fé, né? Então, cria uma teologia pastoral e um desenvolvimento e umas conclusões doutrinárias que são, digamos assim, que seriam convenientes ou oportunas para o nosso tempo em vista dos objetivos dialógicos e pastorais do Concílio Vaticano II. Bom, dito isso, passemos para o testemunho da Sagrada Escritura. Não vou falar aqui das vezes que João Paulo II menciona o título corredentor. Ele menciona algumas vezes, geralmente de modo incidental ou citando santos que falaram do tema, mas não chega a desenvolver a doutrina mais do que ela já estava desenvolvida até o ponto do Vaticano II. Na Sagrada Escritura não existe nenhum texto explícito, né? Nenhum teólogo afirma que o tema da corredenção está presente de maneira explícita na Sagrada Escritura, mas considera-se que está lá a doutrina em germe. Claro, o proto-evangelho, né, Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, é uma passagem clássica da Mariologia. A mulher está associada à vitória do Redentor. Tem uma bonita pintura do Caravaggio, onde Nossa Senhora está pisando na serpente, mas é o menino Jesus que pisa sobre o pé dela, então é Jesus que faz a força, né? E Nossa Senhora o auxilia. Da passagem da Anunciação, o Fiat de Maria é um consentimento formal à missão redentora, né? Ou seja, Nossa Senhora participa deliberadamente, formalmente, com a sua vontade livre. É a chamada cooperação imediata com a redenção objetiva, que é uma doutrina católica certa, uma doutrina da teologia e também do magistério ordinário universal. Na apresentação do templo, Simeão profetiza sua participação, a participação de Nossa Senhora, dolorosa na paixão. É a passagem da espada que transpassará a sua alma, que na iconografia mariana, o sagrado, o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora das Dores, está atravessado pela espada. Nossa Senhora ao pé da cruz, ela é representada de diversas formas, a Nossa Senhora da Piedade, que recebe a Pietà, né, que recebe o Cristo, a Nossa Senhora de pé, né, a Nossa Senhora das Dores, enfim. João 19, 25 a 27, eis aí, mulher, eis aí o teu filho, né, eis aí a tua mãe. É uma passagem que, de acordo com os teólogos, reflete a maternidade espiritual de Maria, maternidade na ordem da graça, que foi, digamos, uma conclusão relativamente forte do Concílio Vaticano II, digamos, dentro do escopo do seu magistério pastoral, uma maternidade espiritual proclamada no momento da redenção. Maria participa da oblação do filho. Se ela participa com seus próprios méritos ou se participa unindo-se moralmente de uma forma sempre muito mais forte do que todos os demais santos e eleitos, é algo que o magistério teria que definir, né? Se essa participação é uma participação moral, imediata, ou se é uma participação imediata com os próprios méritos de Maria subordinados aos de Jesus, produzindo conjuntamente com ele, subordinadamente, a redenção objetiva. Então,
Para o padre Juniper Carroll, a escritura interpretada à luz da tradição e do magistério que foi se desenvolvendo, apontaria para uma cooperação íntima de Maria no evento salvífico. Na tradição. Entre os padres da Igreja, o tema dominante é Maria como nova Eva. Santo Irineu de Lyon vai afirmar que Maria, pela sua obediência, se torna a causa da salvação. É o início da cooperação. Os padres veem seu papel, sobretudo, na encarnação. Não fazem tantas referências assim à ligação com a paixão. Ela é muito implícita. Depois, na Idade Média, com São Bernardo e, sobretudo, Arnaud de Chartres, surge a ideia explícita da oblação de Maria no Calvário. Em Santo Alberto Magno, São Boaventura e no Beato Toller, isso é aprofundado. Se fala do mérito e da reparação de Maria, se fala da participação no sacrifício, se fala da sua cooperação na satisfação pelos pecados. A tradição teológica segue na época moderna, no século XVII, vai ser considerado o século de ouro da corredenção. Então, os teólogos vão desenvolver sistematicamente a questão do mérito de Maria, de congro, né? Não é de condigno, ela não produz de maneira, ela não produziria a redenção objetiva pelos seus próprios méritos, mas com os seus méritos sós, ou principalmente, mas com os seus méritos, ou essencialmente, mas com os seus méritos subordinados aos méritos de Jesus, que são aqueles que alcançam de maneira justa a nossa redenção. Então, a questão do mérito, a questão da reparação, a questão do sacrifício, a questão do preço da redenção, mostrando como Maria contribui subordinadamente à obra redentora. Os séculos seguintes, século XVIII e XIX, não vão continuar sistematizando a doutrina, mas não vão apresentar nenhuma contribuição muito relevante. Em todo caso, diz o padre Juniper, a corredenção não é uma invenção moderna, mas é um fruto de um desenvolvimento homogêneo do depósito da fé. Enfim, a natureza da corredenção, de que se trata? Então, a maioria dos teólogos que concorda que Nossa Senhora cooperou com a redenção objetiva e que Maria mereceria o título de corredentora. Maria deu livre consentimento à encarnação, a minoria dos teólogos também concorda com isso, satisfez pelos pecados de congro, isso aí é a maioria dos teólogos, mas não todos, é o consenso moral, mereceu a salvação da humanidade de congro, ofereceu Cristo no Calvário, contribuiu para o pagamento do preço da redenção com seus méritos unidos a Cristo, sempre sob, com e sob. Esse tema da corredenção não deveria ser um tema tão assim difícil de entender, já que a própria Eucaristia da Igreja é uma ação na qual a Igreja é cooperadora da redenção objetiva, já que o mérito e a graça que a Igreja recebeu da redenção objetiva é o mesmo mérito e a mesma graça mediante a qual a Igreja se une à redenção objetiva reproduzida, representada, atualizada de maneira incruenta em cada sacrifício da Santa Missa. Então, Maria, ao pé da cruz, representa a Igreja no seu sacrifício ritual. Da mesma maneira, e Jesus é o sacerdote que oferece o sacrifício, mas o sacrifício de Maria seria um sacrifício próprio também, como o sacrifício da missa, que é oferecido pelo sacerdote ministerial in persona Christi, ou seja, é o mesmo Cristo que oferece o mesmo sacrifício substancialmente. A diferença está no fato da atualização incruenta, sem derramamento de sangue, mas substancialmente, misticamente, sacramentalmente, é o mesmo sacrifício, mesmíssimo sacrifício pela nossa redenção objetiva. Então não deveria haver uma dificuldade muito grande para compreender isso, há uns pontos de divergência a respeito da corredenção, o tipo de mérito, de congro, supercongro ou condigno. A maioria dos teólogos considera que é de congro e as outras questões técnicas não merecem a pena que a gente entre aqui em detalhes. Se Maria realizou um ato sacerdotal próprio, é uma tese minoritária, a maioria dos teólogos considera que não.
Já há, inclusive, alguma intervenção do magistério autêntico da Igreja proibindo esse termo de Maria sacerdotisa, assim, enfim. Aliás, é muito curioso, justamente, que alguns teólogos ecumenistas, sinodais, teólogos e bispos, e pastores, impliquem com a corredenção, mas não impliquem com ministras presbíteras, né? Presbíteras. Quer dizer, se uma mulher, argumentando aqui ad hominem, né? Se uma mulher poderia oferecer em persona Christi o sacrifício de Cristo? Não, não pode. Isso já está definido pelo Magistério Ordinário Universal, reafirmado em Ordinário Sacerdotale por João Paulo II. Né? Não pode. Mas a heresia é persistente, ela insiste o tempo todo, vai tentando demover as barreiras da fé. Mas vai dizer que não foi um dogma, etc, etc, etc. Se uma mulher poderia ser presbítera, como que Nossa Senhora não pode receber o título de corredentora? Se uma mulher pode participar da oferta de Cristo em persona Christi, por que Nossa Senhora não poderia participar da redenção objetiva com e sob Cristo, da mesmíssima forma que a Igreja toda se oferece, né, representada pelo sacerdote ministerial que age em persona Christi? Pensem comigo que a oferta, a oblação que Nossa Senhora faz é a mesmíssima oferta que a Igreja, junto e sob Cristo, é a mesmíssima entrega que a Igreja faz junto e sob o sacerdote ministerial. A mesma relação, a mesma relação. E, bom, o último ponto de divergência é se a cooperação de Maria influenciou diretamente os atos de Cristo. O padre, o frei, melhor, Juniper Carroll, prefere a posição segundo a qual Nossa Senhora cooperou por causalidade conjunta, moral e meritória, não determinando os atos internos de Cristo. Há algumas objeções e soluções que o frei Carroll apresenta. Né? A principal objeção: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É a passagem da primeira carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, mas isso já está resolvido. O Concílio Vaticano II mesmo, com toda a sua pastoralidade e com todo o seu ecumenismo, diz que esta mediação principal e essencial não exclui cooperações subordinadas. Poxa, não há o que dizer. Essa objeção é uma objeção ruim. Depois, Maria precisava ser redimida. Bom, ela foi redimida por preservação na Imaculada Conceição, e isto não a impede, ou melhor, possibilita que ela participe da aplicação da redenção. E, ao mesmo tempo, essa preservação faz com que ela esteja em condições de ajudar a receber a mesma graça com a qual ela pode ajudar. É um mistério tal qual o mistério da missa. Na missa, a Igreja tem a graça de se unir ao sacrifício de Cristo, ao mesmo sacrifício de Cristo, que produziu essa graça para a Igreja participar do sacrifício de Cristo. Bom, enfim, nós cremos em um Deus em 3 pessoas, em uma pessoa divina com 2 naturezas, nós cremos na transubstanciação, na presença real, física de Jesus sob as aparências do pão e do vinho, sob as aparências das espécies eucarísticas. Nós cremos na missa, na atualização incruenta do sacrifício cruento de Jesus no Calvário. Para dizer a verdade, o mistério da corredenção é bastante mais simples, e a expressão corredenção é bastante explicável, bastante, digamos assim, menos dificultosa que outras expressões que a nossa Sagrada Teologia e o Sagrado Magistério utilizam.
Bom, em síntese, não haveria incompatibilidade entre a unicidade de Cristo Redentor e a participação singular de Maria. Esse é o estado da questão da corredenção antes do Concílio Vaticano II e durante, porque o Concílio Vaticano II não quis adentrar na questão, não quis usar o termo, mas preservou a doutrina, preservou o estágio do desenvolvimento. Ele não é um concílio que fez algum tipo de determinação para o desenvolvimento mariológico terminar. Isso, repito, seria uma exageração da potência do escopo magisterial conciliar. Em conclusão, a corredenção é uma doutrina segura, segundo o especialista, o Frei Juniper Carroll, amplamente enraizada no magistério, na escritura e na tradição. Trata-se de uma cooperação única, subordinada, real e imediata de Maria na redenção objetiva, segundo a maioria dos teólogos, segundo a tese defendida pelo próprio Frei Carroll. A base é o seu fiat, a sua compaixão e oblação no Calvário. Cristo é o único redentor, e Maria seria corredentora, pois, porque participa, não compete com ele. A teologia contemporânea apenas explicitou, contemporânea da primeira metade do século XX, de maneira madura, um desenvolvimento contínuo desde os padres. Bom, até aí o padre Juniper, eu não vou falar de maneira muito alongada aqui da nota doutrinal, apenas reparo o seguinte, a nota doutrinal, ela considerou inoportuno o uso da expressão corredenção, e eu vou me deter nisso aqui, não vou falar sobre a expressão da mediação de todas as graças, medianeira de todas as graças, ou medianeira, simplesmente. E porque é um termo que precisaria de muitas explicações. Mas se nós formos parar para pensar, o mesmo cardeal Tucho escreveu a exortação apostólica Amoris Laetitia, ele é o ghostwriter do texto, né? O texto repete trechos inteiros de artigos teológicos dele. Escreveu Fiducia Supplicans, uma outra nota doutrinal sobre bênçãos extralitúrgicas. São documentos que, para ficar só nesses dois, que demandaram trocentas explicações e não explicaram nada, e a teologia oficial não explicou nada até agora. Os questionamentos, as dúvidas que foram feitas por cardeais ortodoxos, por cardeais não tradicionalistas, cardeais que são obedientes ao magistério do Concílio Vaticano II, que estão em plena comunhão, como se diz, com Roma, que são servos filiais dos papas pós-conciliares. Esses cardeais, uma série de outros teólogos muito competentes, colocaram diversas objeções, suscitaram uma série de questionamentos a respeito desses dois documentos, a respeito também de tradições custódias, enfim. São documentos extremamente confusos, ambíguos, com erros de lógica, e, no entanto, o cardeal Tucho veio com a ideia de que a expressão corredenção é sempre inoportuna, porque necessita de muita explicação. Sempre inoportuna é, no mínimo, uma afirmação muito infeliz, porque não pode ser que João Paulo II, Bento XV, Pio XI tenham utilizado o termo, Pio XI e João Paulo II tenham utilizado o termo de maneira inoportuna, que grandes teólogos como o padre Garrigou Lagrange, fidelíssimo à igreja, têm utilizado o termo de maneira inoportuna, que o Frei Carroll, que eu acabei de citar, tem usado de maneira inoportuna. Sempre foi explicado o termo. Bom, isso é um problema, né? Isso é um problema. O documento ele não tem, digamos assim, ele não oferece uma razão verdadeira a respeito da tal inoportunidade do termo. Não há uma razão verdadeira. Mas qual seria a motivação do documento, então? Bom, seria temerário entrar aqui na cabeça e no coração
do cardeal Tucho. Porém, o que a gente pode afirmar de maneira bastante objetiva é que todo o documento toma partido das teses teológicas da minoria dos teólogos acadêmicos que defende uma participação na redenção objetiva apenas mediata com o Fiat, e mesmo a respeito da mediação de todas as graças, que a mediação de todas as graças é o tema da maioria, é um consenso da maioria dos teólogos, e está presente também em vários textos do magistério. Pode ser que em outra oportunidade eu fale só sobre a mediação de todas as graças, usando o artigo do Manual de Mariologia que o Frei Juniper Carroll organizou. Pode ser que eu fale. Mas, enfim, além de tomar partido em todo o texto, eu poderia demonstrá-lo com as citações, mas eu não tenho tempo para fazer isso agora. Eu não quero que fique muito mais longo. Em relação à cooperação de Nossa Senhora com a redenção objetiva, o cardeal Tucho tomou partido da minoria dos teólogos, ou seja, ele quebrou o autêntico desenvolvimento doutrinal deste tema, da cooperação com a redenção objetiva. E em relação com a cooperação com a redenção subjetiva, ele mitigou o que já se tem como consenso, que é que Nossa Senhora sim distribui todas as graças, como intercessora, né? Não como uma fonte. Nem como fonte subordinada, a maioria dos teólogos defende isso, mas como intercessora de todas as graças, sim, a maior parte dos teólogos defende, e também os textos do Magistério Pontifício defendem essa ideia. O Tucho continuou insistindo na ideia da intercessão, mas tem um trecho em que ele fala que nenhum ser humano pode ser dispensador de todas as graças. Ou seja, há uma ruptura clara com o desenvolvimento doutrinal da cooperação singular de Nossa Senhora com a redenção objetiva e com a redenção subjetiva. Quer dizer, para o fiel que não conhece a tradição teológica prévia, para o fiel que vive do magistério instantâneo, do presentismo, da última palavra do magistério, de certo modo, o fiel confia na igreja, né? E não é mal que confie. Porém, existe o conhecimento teológico, né? Existe a cultura teológica, existe o conhecimento do desenvolvimento da tradição, da doutrina, que se depara com certos documentos de uma autoridade inferior que contradiz a autoridade maior de outros lugares teológicos, e a mente que conhece esse desenvolvimento se espanta. E os fiéis sempre se espantaram também. A fé sempre eu gosto de dizer o seguinte, a fé sempre é bem sabida pelos simples e pelos verdadeiramente doutos, pelos verdadeiramente sábios. E eu gosto de ilustrar isso. Está chegando o tempo do Advento, o ciclo natalino, né? No Natal, quem são as pessoas que vão visitar o presépio? São os pastores e os magos, ou seja, são as pessoas mais simples e as pessoas mais sábias. Esses sempre vão entender o que está a acontecer na igreja. Por quê? Porque pela abertura de coração, pela abertura de mente, eles estão realmente abertos pela simplicidade e pela busca muito profunda, estão sempre abertos à verdade na sua integridade. Então, o povo simples de Deus, o povo fiel para o qual a nota foi escrita, se escandalizou com a nota, né?
não são raditrades ou tradicionalistas radicais que estão reclamando apenas, não são teólogos tradicionalistas, não são apenas fiéis conservadores, são muitas pessoas que jamais haviam percebido os problemas dos outros documentos que eu mencionei, porque são documentos que tratam de questões mais morais e de questões doutrinais muito sutis. Mas quando falam de Nossa Senhora, a fé do povo é despertada, né? E eu espero que essa confusão presente ajude no desenvolvimento da doutrina mariana, que a Mariologia possa retomar a questão no ponto em que ela estava e que, se Deus quiser, né, a Igreja se pronuncie de maneira realmente definitiva, definitória, sobre o tema, porque o documento atual, como outros documentos do atual dicastério da fé, não trouxe esclarecimento, não foi oportuno, mas aumentou a confusão que existe hoje no interior da Igreja, aumentou, digamos assim, a desconfiança em relação ao magistério. Mas os fiéis precisam entender que o chamado magistério autêntico, ele é não infalível, o que vem a significar falível, ou seja, pode falhar. E se pode falhar, falha. E se falha, não há nenhuma necessidade metafísica, teológica de dizer que não pode falhar gravemente. Não digo nem que seja esse o caso. Realmente não está dogmatizado o termo corredentora, não está dogmatizada a doutrina da cooperação imediata de Nossa Senhora com a redenção objetiva. Porém, colocar o diálogo ecumênico na frente do desenvolvimento interno é atropelar as coisas, né? O magistério pastoral tem um pouco disso, tem essa sobreposição de uma intenção apologética e diplomática e caritativa sobre as necessidades doutrinais que são imprescindíveis para a preservação da integridade do tesouro da fé católica. Não se preserva a doutrina por algum tipo de afã meramente especulativo, meramente intelectualista. Não. Os dogmas e os desenvolvimentos doutrinais, eles estão a serviço da vida de fé dos fiéis, estão a serviço do coração dos fiéis, da adesão de coração e de vontade dos fiéis à Santa Igreja e a Nosso Senhor. E qualquer ambiguidade, qualquer desvio nesse desenvolvimento doutrinal tem consequências para a vida do fiel. Mitigar a cooperação de Nossa Senhora, ainda que afastando um título, no fundo, em nome do diálogo ecumênico, pelas razões que eu já expressei aqui, porque Nossa Senhora é a figura da Igreja, é a imagem perfeita da Igreja, de certo modo, mitigar a própria cooperação da Igreja Católica na redenção, né? E isto tem muito a ver com o ecumenismo, e sobre isso eu falarei em outras ocasiões. No momento, é o que eu tinha para falar, retomando aqui as aulas desse canal, né? Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora, né? Sempre reconhecida como medianeira de todas as graças e corredentora, sem aqui afã de desobediência ou rebeldia, é preciso dizer com objetividade, com clareza e com amor à Igreja, que efetivamente não há verdade nesta proposição de que o termo corredentora é inoportuno, e tampouco há uma exposição no documento que seja fiel ao autêntico desenvolvimento, ao estágio do autêntico desenvolvimento doutrinal em que se encontrava essa questão, né? Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e até um próximo vídeo, né? Que Nossa Senhora interceda por todos nós, por todas as graças de que necessitamos
para sermos santos, para amarmos a Igreja, para perseverarmos na Igreja Católica, mesmo com toda essa confusão, que nunca nos afastemos da sé de Pedro, porque em algum momento o nosso Papa, este ou um próximo, vai esclarecer todas as questões pastorais que, sem afetar a substância da doutrina da fé, tem, de fato, trazido uma confusão que não deixa de ser muito lastimável. Tá? Fiquem com Deus, então, e com a Virgem Maria, e até uma próxima ocasião.